E se eu te dissesse que existe uma possibilidade do Ainz enfrentar o próprio Ainz? Pois é, hoje a gente vai olhar mais de perto uma coisa intrigante que pode acontecer em Overlord. Se o Ainz do bem enfrentasse o Ainz do mal numa batalha, tipo uma versão alternativa de si mesmo entrando em jogo. Eu não tô falando do ator de Pandora se transformando no Ainz, tô falando do Ainz mesmo, tá? Só que antes, vamos ver isso tudo com calma, olhar de perto essa ideia e o que realmente significa isso. Talvez um player, o Ainz voltando, enfim, temos histórias alternativas se conectando aí, tá? Fanfics servem pra isso. Bom, pega a tua pipoca, vem comigo pra gente acompanhar o Overlord da melhor forma possível. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vinas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E galera, desde o primeiro volume da história, o Ainz nunca foi só um cara que queria ficar super forte, subindo de nível para derrotar os seus oponentes. Tá, houve batalhas épicas, sim, houve, como tá, por exemplo, a Shallter, que lutou com ele lá, ele usando os poderes e tal. Enfim, a batalha também que teve contra o Riku Aganeia, a armadura do Platino Dragon Lord, e até mesmo contra outros personagens aí que foram incrivelmente absurdos. Só que olha só, todas essas lutas o Ainz venceu por pouco, né? Não foi muito diferenciado assim, uma coisa que chamasse a atenção. Mas a história do Ainz nunca trouxe pra gente um cara que pode bater de frente com ele. Na verdade, a história dele nunca foi sobre um herói partindo numa jornada para derrotar um inimigo avassalador, crescendo junto com seus amigos em uma busca heróica e tudo mais. Ele tem lutado contra si mesmo desde o começo. A solidão, os velhos amigos que ele perdeu, os últimos vestígios da humanidade que ele tem dentro dele, que estão desaparecendo cada vez mais a cada dia, né? E olha só, ele não é uma pessoa burra, ele tá plenamente ciente do que se tornou, do que ele tá fazendo, das consequências das suas ações, das cenas que vão se desenrolando diante dos olhos dele. Ainda assim, ele permanece indiferente. Ele percebeu isso quando ele viu, por exemplo, os chamados Cavaleiros de Bald, que se tornaram, né, se diziam ser seguidores da Escritura da Luz do Sol, disfarçados enquanto cometiam crimes terríveis contra os moradores de Karthus Plain. Essas imagens aí, esse sofrimento, essa dor que a gente viu no início de Overlord, deveriam ter afetado ele como afetaria qualquer humano comum, cara. Mesmo no nosso mundo decadente, no ano de 2136, um trabalhador de escritório não deveria ser capaz de assistir essas cenas sem sentir nada além de desinteresse. E ainda assim, momentos depois, quando tirou a primeira vida com o seu feitiço, né, aquele feitiço do coração, que ele estourou o coração do cara, ele literalmente percebeu que ele não tinha se tornado só um Overlord em corpo, mas também um Overlord em mente. Ele tinha se unido completamente com o seu personagem. Mesmo quando ele considerou brevemente ressuscitar os pais de Nefíria apenas para questionar logo depois o valor de fazer isso. Gastar recursos mágicos preciosos, né, só para dar aos insignificantes, entre aspas, aldeões, uma segunda chance de viver, cara. Ficou muito claro o quanto da antiga humanidade dele ele já tinha perdido durante esse processo. O mesmo que numa escala muito maior, aconteceu com o Gazef, mano. O cara que era um maluco absurdo. O Ainz, ele libertou as crianças de um amor mais velho, digamos assim. Um cara astuto, um cara divino, só pra depois massacrar um exército inteiro camponês do reino. Mano, foi tipo elas por elas, entendeu? Um exército formados por filhos, pais convocados para servir os militares por uma nobreza podre, cara. O Ainz, ele estava plenamente ciente da escala das suas ações, das atrocidades que ele estava fazendo. Só que a única coisa que interessava a ele era como aquela vitória aconteceria e as suas consequências também poderiam beneficiar a grande tumba de Nazarick e o Império Sombrio que ele teve. Não é à toa que a gente fala que o Ainz é um vilão, ele não é um herói dessa história. Mas em outras palavras, qualquer traço de humanidade que estava dentro dele tinha sido completamente destruído. Isso a gente consegue entender. Ainda assim, emoções humanas continuavam a agitar dentro dele. Ele mantinha a compostura com facilidade, mas ainda era capaz de sentir a raiva, a fúria, especialmente quando ele foi confrontado por outros tipos de certos de escuridão. Isso prova que pequenas brasas de humanidade ainda cintilavam dentro da alma do Ainz. E por que mais ele teria escolhido se vingar da Clementine, por exemplo, que usava as mesmas adagas que simbolizavam a escuridão do Ainz e tudo mais? Era tipo assim, páreo duro com ele, porque os dois não eram pessoas boas, entendeu? E cara, vamos ser sinceros, a única coisa que ainda conecta o Ainz com a humanidade dele é o grupo de pessoas, dos amigos dele do passado. E isso é o que ainda deixa ele ser um pouco humano. E ainda vai mais longe.
Quando a equipe de previsão lá se infiltrou na tumba de Nazarick, todos aqueles aventureiros e tal, inclusive teve gente que se infiltrou lá usando o nome dos amigos dele, numa mentira descarada e repugnante, uma coisa aconteceu. Algo não deveria ter acontecido. A raiva do Ainz, o desgosto dele, o seu amor transbordaram de uma forma explosiva. Num instante, uma pura emoção não filtrada saiu dele. Por um breve momento, o corpo do Ainz, um Overlord de nível 100, fortalecido por item mundial, perdeu o controle diante das emoções de um simples trabalhador de escritório. Então, demorou muito, cara. Uma enorme quantidade de esforço, de tempo, de supressão de emoções para que ele conseguisse domar os seus sentimentos. E isso prova que a humanidade ainda persistia dentro do Ainz, mesmo com tudo acontecendo, mesmo quase que apagada. E essa ideia foi explorada em Overlord no seu volume bônus, ambientado num cenário alternativo. Nele, o Ainz também foi transportado para esse novo mundo, já expliquei esse volume para vocês. Isso foi cerca de 200 anos antes do que ele veio atualmente, tá? Só que dessa vez ele ficou sozinho, fora da tumba de Nazarick e sem os subordinados monstruosamente implacáveis dele. Com poucas exceções, por exemplo, a irmã de Yuri Alpha e Albedo, que nesse universo eram versões mais compassivas, né? Mais conscientes, com algumas considerações pela humanidade, coisa que não existe em Overlord original, porque Albedo odeia os humanos com todas as forças. Mas nem mesmo essas versões foram transportadas junto com ele. Nessa linha do tempo alternativa, cara, o Ainz ele encontrou uma jovem chamada Evie, que era Evelai, né, no final das contas, né? E tinha sido recentemente transformada numa vampira pela magia corrupta, né, que corrompeu ela, do Curielin Los Malvar, um dragão que aparenta ser um dos dragões mais fortes desse mundo. Por ser vítima do Senhor Dragão Morto-Vivo, cara, de certa forma, ela tinha perdido a sua vida. Assim como o Ainz disse ter perdido a vida dele ficando preso no jogo. Ainda assim, como a Shallter, por exemplo, a Evelai, ela mesmo caída em sangue, ela manteve as suas emoções, os seus sentimentos intactos. Ela não parecia sofrer do mesmo amortecimento emocional que vários mortos-vivos demonstravam. E foi por causa dessa conexão com o mal, e ainda assim com os sentimentos humanos, que tudo mudou aos olhos do nosso caveirão. A empatia, as emoções da vida passada, mesmo que agora estejam alojadas ali dentro do corpo morto-vivo, elas ainda influenciaram o Overlord. E ao contrário da história canônica, onde o Ainz nunca conseguiu deixar sua antiga vida para trás, de fato, né, se agarrando sempre desesperadamente aos NPCs criados pelos seus amigos, mesmo quando eles cometiam atos monstruosos, nessa versão alternativa tudo foi diferente. O Ainz ele escolheu lutar por todos, ele decidiu buscar o responsável pela destruição da sua pátria e pôs um fim no mal que era o Curielin Los Malvar. Os paralelos entre o Curielin e o Ainz são notáveis, cara. De certa forma o Ainz ele assumiu na história, né, principal principalmente ali, o mesmo papel que o Curielin desempenhou no volume bônus. Assim como o Curielin destruiu o reino que existia lá, o Ainz ele roubou o reino de Ristize, que usou todas as forças dos mortos-vivos e a energia negativa que ele tinha. Enquanto o Curielin ainda mantinha parte da sua humanidade, mesmo habitando um corpo morto-vivo, o Ainz percorreu o caminho oposto. O seu corpo humano se tornou essencialmente igual a do Senhor Dragão do Caixão Ancião. Já Skalor, né, que era a contraparte humana da Renner, ela provavelmente sofreu o mesmo destino, perdendo a humanidade, né, e se tornando uma imp. Em outras palavras, o Curielin ele representava no volume bônus o Ainz numa história principal. E o volume extra do Ainz lutando contra o Senhor Dragão Morto-Vivo em nome da Evelai, perdendo a primeira batalha, mas se preparando para o segundo confronto, dessa vez todo o conhecimento necessário para destruir ele tendo na cabeça, né, trouxe pra gente uma outra perspectiva. No final ele conseguiu. Depois disso, ele e a Evelai restabeleceram a guilda Aizogon, que se tornou um reflexo da sua antiga guilda, mas com novos membros, novos amigos, novas ideias, novas experiências, aventuras fantásticas que aguardavam ele. E essa versão do Ainz se tornou um completo oposto do Overlord frio, calculista da história principal que a gente está acostumado a ver. Mesmo habitando exatamente o mesmo corpo e exatamente não, né, mas um mundo bem parecido. Isso nos leva a uma pergunta crucial. Será que essa versão do Ainz existe também na linha do tempo principal? Ela poderia ter como se fosse um segundo Ainz, tá ligado? Uma sombra formada por culpa, por uma versão alternativa dele que talvez um dia venha a confrontar a grande tumba de Nazarick. Calma, eu sei que isso não aconteceu, estamos falando de teorias aqui, mas vocês gostam de teorias e eu também. Sabendo que os itens de classe mundial eles são capazes de fazer muito mais do que só duplicar ou clonar uma pessoa,
esses artefatos podem de fato alterar fundamentalmente as próprias leis da física que reagem nesse novo mundo. E a partir daí, trazer esse lado do Ainz à tona pra gente. Tu já imaginou a doideira que ia ser essa parada? Olha, meu amigo, eu não gosto nem de pensar, porque seria uma batalha intensa pelo trono. A gente tem outros itens, por exemplo, a estrela acho que é a estrela de Vupun ou algo do tipo, ela é capaz de tornar o impossível possível. É um item mundial específico. Eu sei que é uma estrela, tá? Não me levem a mal se eu não lembrar o nome ou não acertar o nome especificamente, mas é porque é muita coisa. A cabeça não funciona 100% do tempo. Mas, cara, ela conseguiram fazer isso, exceto, logicamente, quando se trata de alterar ou negar efeitos de item de classe mundial, porque um item não pode alterar outro, enfim, eles têm esse negócio. Cara, sob essa perspectiva, a ideia de um segundo Ainz se torna teoricamente possível, cara. Já parou pra imaginar esse negócio? Além disso, um confronto de Ainz de uma versão alternativa com si mesmo provavelmente geraria um enorme conflito de lealdade entre os NPCs. Olha que doideira! Basicamente a situação toda se tornaria uma ruína, cara. Colocaria Nazarick inteira numa ruína, já que tá estabelecido que os NPCs de Nazarick jamais atacariam outro jogador da tumba, a menos que esse jogador fosse o criador original e tudo mais. Enfim, eles iam obedecer sempre o criador original. Só que se tiver dois Ainz, é a mesma pessoa. Isso significa que toda a estrutura de poder de Nazarick não seria capaz de intervir numa batalha entre duas versões do nosso caveirão, cara. Se o Ainz do bem e o Ainz sombrio lutassem, Nazarick estaria completamente impossibilitada de agir, mesmo que fosse algo devastador. No enredo alternativo da Light Novel, o Ainz, o sombrio, né, ele tem mais de 200 anos de experiência a mais do que a versão canônica da história que a gente está acostumado a ver. Além disso, ele já esqueceu completamente os antigos companheiros dele, tendo superado essa perda há muito tempo. Ou seja, o Ainz bom desse cenário certamente ficaria em choque, descobrindo o que a contraparte dele fez com o mundo e com a humanidade. E mesmo que ele entendesse os motivos, não deixaria de ser algo doloroso. Dessa forma, um duelo potencial entre os dois não poderia ser considerado impossível, tá? Poderia acontecer, só que pessoalmente eu não acredito que essa segunda versão do Ainz exista no enredo principal. Afinal de contas, ele derrotou o Curiel em Luz Malvada na história bônus. Mesmo que a gente nunca tenha visto, de fato, esse dragão morto-vivo em ação, o próprio Corpus of the Ages lá deixa muito claro que ainda existe uma escuridão ali operando nos bastidores. Uma força que ainda tá viva e agindo mesmo nas sombras, tá? Em outras palavras, Curiel em Nosmalvar ainda tá vivo ou tá bem ativo, por assim dizer, considerando que ele é um senhor dragão morto-vivo, tá? Nunca chegaram pra gente e falaram especificamente que ele morreu ou não, mas seria interessante, porque como a cada 200 anos aparece um player novo, imagina se o Ainz foi fragmentado e mandado por épocas diferentes, e 200 anos mais pra frente ele aparece de novo pra lutar contra ele mesmo. Portanto, seria interessantíssimo a gente ver essa teoria que tá circulando pela internet toda aí, né? Muita gente até compara o Surshana com o Ainz por ser um morto-vivo, um Overlord também. E eu tô muito doido pra ver o que o Maruyama tá preparando pra gente nos próximos volumes, se ele vai conseguir trazer alguma coisa significativa assim, com players lutando ali, ou pelo menos descendente de players. Mas no final das contas eu não acho que a gente vai ter um confronto direto de Ainz versus o Ainz nem tão cedo. Só que isso não quer dizer que o conflito interno do Ainz não vai acontecer em algum momento, ele não vai vir à tona, porque ele já tá lutando contra si mesmo internamente na história por muito tempo, tá? Muito provavelmente vai ter alguma forma, alguma resolução para esse dilema mental dele. E qual seria essa resolução? Eu vou te dizer que é um pouco difícil da gente entender, né? Porque é meio complicado da gente conseguir entrar na cabeça do Maruyama para saber o que ele tá trazendo. Talvez uma batalha contra o Platinum Dragon Lord traga isso à tona. Talvez um confronto contra a Evelyn no final das contas, que eu acho um pouco difícil de acontecer, porque a Evelyn comparado com o Ainz é muito mais fraca. Eu acho que o Platinum Dragon Lord seria uma coisa mais certa de rolar, ainda mais agora com a Teocracia Slane sendo atacado, o Ainz lutando contra eles e o Platinum Dragon Lord se metendo no meio dessa guerra, aí as coisas ficam diferentes. Uma traição, talvez por parte de algum NPC, talvez alguma coisa também possa ser um gatilho que trouxesse um Ainz pra esse lado, uma coisa completamente inesperada que a gente tá falando. Mas a verdade, no final das contas, que não dá pra saber, mas que realmente eu não acredito que um conflito interno vá permanecer sem resolução, principalmente por parte do Maruyama, porque Overlord sempre revisita todas as ameaças, todas as questões mal resolvidas, basicamente bota os pingos nos is ali,
finalizando toda a trama, cara. De algum jeito esse dilema vai voltar pra gente, vai trazer uma finalização incrível, só que, isso é a minha opinião, é claro, mas eu quero saber a sua também. Lógico, eu quero que você comente aí o que você acha. O Ainz vai lutar contra os dilemas internos dele? Em qual momento você acha que isso pode voltar à tona pra gente acompanhar e ver quando a cabeça dele vai mudar completamente? Se o Ainz vai perder tudo que ele conquistou até agora pra sua própria mente, se ele vai perder uma batalha com a própria mente. Eu conto com a sua ajuda pra isso, tá? Comenta aí qual a sua opinião. Não esquece, quer saber mais de Overlord? Logo logo a gente tem novidade, então se inscreve no canal e ativa o sininho, isso é importante, cara. Você vai acompanhar tudo diretamente comigo aqui, eu vou trazer todas as teorias, tudo que tiver de novo, novidade, enfim, até teorias novas, histórias bônus, tudo eu vou trazendo pra vocês completinho dessa obra maravilhosa que não tem pontas soltas, tá? Sempre são muito completas. Então, vem comigo, cara. Te convido a fazer parte dessa comunidade incrível que a gente construiu aqui. Bom, família, eu vou ficando por aqui dessa vez. Muito obrigado. Um beijinho no coração de vocês e eu te vejo no próximo vídeo. Te espero lá, com certeza. Até mais. Valeu!